Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu não sei se você percebe isso com frequência nas redes sociais, mas uma prática que eu vejo muito são as pessoas postando quando ganham algo, principalmente relacionado a apostas. Eu sei que nesse tempo de Copa do Mundo, nesse tempo também de várias bets, de anúncio e tudo mais, alguns influenciadores, figuras públicas, cada vez mais estamos vendo pessoas apostando e pessoas postando que estão ganhando em determinados grupos, estão ganhando porque estão seguindo alguém que está passando dicas sobre isso. E nesse vídeo, meu povo, eu quero trazer um alerta para você e você vai entender, né, o porquê até eu estou com a roupa aqui do Santa Cruz nesse vídeo. Mas o que eu quero te alertar é, principalmente nas redes sociais, a gente não vê as pessoas postando quando perdem algo, quando fizeram uma aposta e perderam. Geralmente a gente vê quando ganha. E eu não vou dizer que eu nunca vi, mas se a gente for comparar, é muito mínimo. As pessoas que apostam em algo perdem e posta ali nos stories, posta no feed, divulga que perdeu. E isso é uma armadilha que você precisa ficar muito ciente e que eu quero conversar com você nesse vídeo. Porque você pode estar sendo enviesado para um caminho, você pode estar sendo estimulado para um caminho que talvez você nesse momento esteja controlando, mas você não está percebendo que aos poucos você está indo por esse caminho e talvez não esteja conseguindo controlar como você controlava lá no início das suas apostas, das suas brincadeiras, tá? Então hoje vamos falar sobre essa psicologia da bet, como funciona isso, porque isso é tão, vamos dizer assim, perigoso e porque sempre houveram, né, jogos, pelo menos, né, acredito que você já ouviu falar sobre, eu não vou falar nem os regulamentados pelo governo, né, mas Telecena, Jogo do Bicho, jogos que são antigos e sempre existiram. Mas por que tá essa questão grande falando sobre bets, o porquê do perigo dessas bets, porque, pelo menos, né, no meu ciclo, isso está sendo tão falado. E até nesse período, né, de Copa do Mundo, acredito que você já viu alguma propaganda de betting, não somente na transmissão que você assistiu o jogo da Copa, mas ao redor completamente do estádio, em algum momento uma bet apareceu para que você visualizasse aquilo ali. Então isso é perigoso, tá? E é importante você ter essa consciência para que você saiba para onde, não somente para onde está indo o seu dinheiro, né? Mas para onde está indo a tua saúde mental, porque isso é algo bem delicado. Essas questões de lucro rápido, de promessa fácil, isso tudo traz uma consequência muito grande para o teu cérebro. E se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Pinheiro, sou estudante no último semestre de psicologia e tenho carreira aí na área de RH. Há 8 anos estou nesse mundo do desenvolvimento humano e com esse canal eu quero trazer conversas. Você percebe que os meus vídeos não são editados, simplesmente eu ligo a câmera e trago aqui algo que eu gostaria de conversar com você e quem sabe te ajudar de alguma forma para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque a concorrência está muito grande aqui nesse YouTube e o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante somente através, né, do like, dos inscritos, para que o meu canal, para que a minha mensagem possa chegar para mais pessoas. Então compartilha, comenta aqui se você está gostando, se você tem
alguma ideia de conteúdo, se você concorda, se você discorda com o que eu falei, e vamos juntos nessa caminhada aí dessa saúde mental que hoje em dia realmente está um grande desafio. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte. Primeiro, né, acredito que você deve estar vendo que eu estou aqui com a camisa do Santa Cruz, né? E você pensando que eu era especialista em sofrimento por causa das minhas certificações. Nada disso, né, minha benção? Nada disso. Esses cabelos brancos têm nome, né? Se algum torcedor do Santa Cruz aí está assistindo esse vídeo, sabe do que eu estou falando. Se alguém que entende de sofrimento é um torcedor do Santa Cruz, né? Será que eu posso colocar isso no meu currículo? Eu sou especialista em sofrimento, ou pelo menos em resiliência, né? Resiliência também encaixa muito, né? Mas enfim, estou com essa camisa aqui e nesse período de Copa do Mundo, justamente para falar sobre esse vício em apostas, tá? E para que você possa entender de uma maneira mais prática, eu vou aqui facilitar a linguagem, mas já começando falando um pouquinho sobre essa questão da neurociência nesse segmento de aposta. Por quê? A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, tá? E esse neurotransmissor, ele é muito responsável ali pela motivação, pelo prazer que é disparado aqui no nosso cérebro e aí nós sentimos, né, de alguma forma, isso se reverte na nossa vida. O que é que acontece, meu povo? Falando um pouquinho sobre, né, já puxando também a TCC junto com a neurociência, né, para poder explicar um pouco dessa psicologia, o fato de você quase ganhar gera uma satisfação de satisfação não, gera uma motivação para que você continue aquilo ali. Eu já estou, né, entregando ouro para não ficar arrodeando muito. Por quê? Aqui no teu cérebro, o que é disparado quando você ganha alguma coisa, né? Por exemplo, recebi um presente dos meus pais e você não sabia, você sabia que ia ganhar, mas não sabia qual era o presente. Então, essa expectativa de saber o que é, né? Estou dando um exemplo aqui bem básico, tá? Só para que vocês entendam. Essa expectativa de saber qual é o presente, ela gera uma dopamina quase igual, se não igual, a quando você recebeu de fato o presente. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque pegando esse exemplo e adaptando para as bets, você não sabe que vai ganhar quando você aposta. Mas essa sensação de quase ganhar, ela ativa os mesmos circuitos internos aqui de quando você realmente ganha. E aí o que é que acontece? E aqui é que vem, né, o segredo. Você quase ganhar já está gerando nessa motivação, esse prazer por causa da dopamina. E quando você ganha, também vem esse prazer. Eu sabia que eu estava certo, eu sonhei com algum número, eu sabia que meu time ia ganhar hoje. Eu vim, né, com essa camisa porque se você gosta de futebol assim como eu, que eu gosto muito de futebol, né, vou a campo, tudo mais, sou torcedor do Santa Cruz, agora na Copa do Mundo, né, torcendo para a seleção brasileira. Infelizmente não foi possível, né? Mas quem sabe daqui a 4 anos. Mas eu gosto, assisto os jogos da Copa, os que eu consigo, né, assistir. E meu amigo, minha amiga, se você gosta de acompanhar o esporte, você sabe que tem alguns momentos que você, hoje o Santa vai ganhar. Tem uns momentos que você faz, rapaz, esse escanteio vai ser gol. Não tem. Eu acredito que você já passou por isso. Não é possível que eu passe sozinho. Teve um jogo mês passado do Santa Cruz
que estava 0-0 e aí já estava encaminhando para o final do jogo. Não sei se, não lembro se já estava nos acréscimos, se já estava ali os 45 minutos, enfim. Eu sei que teve um escanteio para o Santa Cruz e eu pensei, rapaz, vai ser gol essa bola. O Santa vai ganhar esse jogo. Dito e feito. Cruzou, o zagueiro foi lá, fez o gol, o Santa ganhou de 1-0 jogando fora de casa. E eu sei que não é possível que eu seja a única pessoa, né, que passe por isso. Tem horas que você, rapaz, vai acontecer tal coisa. Não vai. E realmente acontece. Mas qual é o perigo aqui? Que geralmente a gente só lembra quando realmente acontece. Porque eu estava fazendo essa análise e houveram vários outros momentos que eu falei, né? Rapaz, vai ser gol. Rapaz, e não aconteceu. Não sei se quando acontece um pênalti que você fica, rapaz, eu acho que vai para fora. O goleiro vai pegar. E aí, gol. Não acontece o que você estava prevendo. Mas isso é natural, principalmente a gente que gosta muito do esporte, que já assistiu muito jogo. Tem coisas que vão acontecendo que você vai ligando ali os pontos e fala, rapaz, vai ser tal coisa. Porque você já assistiu muito, você já acompanhou muito. Então teu cérebro tem repertório para poder dizer, rapaz, já aconteceu daquela forma, vai acontecer de novo. E isso é um desafio, porque muitas vezes você atrela isso ao jogo, ao vício, a apostar. E se você não tiver cuidado, você está ali todo dia, não sei se esse termo é utilizado aí na sua região também, né? Mas fazendo uma bolinha, fazendo uma fezinha. Rapaz, hoje vai ganhar 2-0, pá, aposta. E isso acontece muito, né, por causa dessa dopamina que ela é liberada e essa tensão de, poxa, será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? Isso também libera dopamina e você fica com aquela sensação de vou conseguir, vai dar certo e isso gera uma satisfação, um prazer, uma motivação também, se não igual quando você realmente ganha. E isso é um perigo, vamos dizer, invisível. Porque, se assim como eu, né, você gostar muito do esporte, você provavelmente tem um repertório muito grande. Então, de você olhar assim, rapaz, esse jogo vai ser empate. Tem uma cara de empate esse jogo. Que, olha, vai ser empate. Só que você só lembra depois que realmente foi empate. Que aí você diz, tá vendo? Eu sabia, tinha cara de empate, não sei o quê. Só que se você for parar friamente para fazer essa análise que quase ninguém faz, todas as vezes que você falou que de fato iria acontecer alguma coisa, foram poucas as que de fato deram certo. E a gente não faz nesse essa análise mesmo, né, de ganho e de perda. E outra coisa que eu percebo muito também falando sobre esse tema é a busca do dinheiro fácil. Eu não sei se você que aposta, você já percebeu isso, mas você está em busca do dinheiro fácil. Porque você foi ali com poucos cliques, você apostou em algo e você está buscando um dinheiro fácil. Um dinheiro que vai cair ali na sua conta, porque você acertou algo e você estava ali sentado no sofá da sua casa, talvez até viajando, ou até, né, no seu emprego mesmo de fato, e você vê aquele dinheiro que você apostou 10 e ganhou 15, e aí você já fica, rapaz, se eu tivesse apostado 100, eu tinha ganhado 150? E se eu tivesse dobrado a aposta? Entende que o fato de ganhar dinheiro fácil vai liberando algo no teu cérebro, que você vai se empolgando por aquilo.
Porque, olha, você começa a fazer uma conta de padaria mesmo. Rapaz, eu trabalho aqui 8 horas por dia, ganho X, e eu fiz uma apostinha aqui e ganhei tanto. E se eu fizer tal coisa? Entende que você vai calculando porque você quer a economia de energia, você quer o dinheiro fácil. E aí é onde está o risco. Aí é onde está o perigo, que muitas vezes a gente não para perceber e quando vê, né, acabou. A gente está imerso em dívidas, não consegue parar de apostar. E como eu falei lá no começo, não sei se com os amigos de vocês é assim, mas eu já cansei de ver várias pessoas postando no story: ah, o Santa ganhou, fiz a minha fezinha. Aí o cara, eu já vi gente botando R$ 800 e ali ganhou 1.500. E aí você vai vendo aquilo, rapaz, ó pra aí, que dinheiro fácil que a pessoa conseguiu e agora, né, eu fiquei sem ou eu tô aqui trabalhando e ganhando menos. Entende que essa facilidade ela atrai você. Isso aqui é o que eu quero reforçar com você para que você entenda que muitas vezes, pelo menos eu nunca vi, tá? No meu ciclo ali de rede social, que eu não sigo muitas pessoas justamente para não aumentar a minha distração, mas quem eu sigo, eu nunca vi ninguém postando que perdeu em aposta. Nunca vi. Agora, ganhando, já vi, já ouvi. E aí, do nada, você vê fulaninho, né? Toda rodada do Campeonato Brasileiro, postando um print, ganhei 100, ganhei 200. E daqui a pouco fulaninho não posta mais. Só que você não percebe que ele parou de postar isso, né? E por que será que ele parou de postar? Será que realmente ele chegou no valor e disse: agora sim, ganhei o que eu queria, tá bom, não quero mais? Ou ele perdeu, se não a maioria, ou tudo que ele estava apostando, né? Então, esse perigo que a gente não vê nas redes sociais. Esse lado, né, do gasto, do sofrimento emocional que muitas pessoas passam, que alguns conseguem ter esse controle, né? Olha, eu vou fazer aqui um bolão em família, vamos ver quem vai ser o campeão da Copa, e você faz ali uma aposta familiar, né? É aquilo ali e ponto. Mas tem pessoas que não conseguem parar ali. É aí onde está o risco. Porque você começa ali e vai, né, subindo aos poucos. Não, essa semana eu não vou não. Aí quando é na próxima você acordou empolgado, meu time vai ganhar, eu não apostei na semana anterior, deixa eu botar um pouquinho a mais nessa semana. E aí é onde está. O teu dinheiro que antes iria até para uma reserva, que você fazia algo, né, de benéfico, aquele dinheiro começa a ir para outro lugar. Por isso que as bets estão tão comuns, tão grandes e tem várias ações, né, para que a gente possa controlar esses danos que realmente estão muito altos, né? E essa busca por essa dopamina barata, ela pode te fazer a entrar num transtorno aí de jogos, no risco muito alto, no endividamento financeiro e como eu estava até falando da dopamina, né? Essa sensação de quase ganhar que também gera, né, a dopamina. Sabe qual é o risco? De que quando você perde, você faz, não, mas na próxima eu ganho. Na próxima eu vou ganhar. Não deu certo agora porque meu time estava com a menos, porque estava muito quente, porque o juiz, né, não de fato exerceu o seu papel, né? Mas na próxima vai ganhar. E essa próxima é que vai gerando essa dopamina de você ir, né, em busca desse dinheiro fácil, dessa recompensa barata. E até o que eu estava falando no começo, né? Mas
sempre teve jogos de azar. Por que agora está tão comum? Por causa da facilidade. Então, meu amigo, antes você tinha que ligar a TV e ver a telecena ali, né? Aquela propaganda no SBT. Você tinha que ver até outras propagandas mesmo, né? De bingo e tudo mais. Agora, aqui, ó, na tua mão. Talvez enquanto você estava assistindo esse vídeo tenha aparecido alguma propaganda de bet que a plataforma colocou para você. Hoje em dia você está na rede social, você clica em alguma coisa, aparece propaganda. Jogo de futebol é só o que tem. Você indo no estádio e as pessoas, vamos fazer uma fezinha hoje, o Santa vai ganhar hoje, e aí vai ser quanto jogo, tá pagando tanto, vai perder. Aí você fica com aquela sensação de, caramba, só eu que não vou ganhar. E aí um diz, eu vou, o outro, eu vou, e você fica, caramba, e se eles ganharem? Só eu que vou ficar triste com a vitória do meu time. Veja em qual ponto nós chegamos. Então, meu amigo, minha amiga, eu acredito que hoje a grande questão é a facilidade. Hoje você não precisa sair de casa para apostar, você não precisa ir para uma banca. Você só precisa estar navegando na internet, que provavelmente vai chegar alguma propaganda de bet, de jogo do sei lá qual animal. E isso pode estar fazendo não somente você, mas a tua família ir para um caminho que não é o que você deseja. Porque já vi até várias pesquisas, o pessoal do varejo mostrando o quanto as bets estão influenciando o consumidor. Porque agora é como se tivesse uma categoria de gastos na renda familiar, que é um dinheiro que vai para a bet. Então, o que eu quero te alertar é isso. Eu não sei se você já apostou, se você pretende continuar, se você consegue ter esse controle, essa inteligência emocional para dizer, não, realmente é uma brincadeira e é algo aqui que nunca vai me fazer efeito, ou se você entende o desafio e o quanto isso pode ser nocivo não agora, mas no médio e principalmente no longo prazo, se você iniciar hoje. E se você tiver ainda em dúvida, pense comigo. Dinheiro fácil tem alguma coisa aí por trás. Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Então, por que será que as bets estão tão populares no nosso país? Porque tem vários times, jogadores, influenciadores sendo pagos para que isso seja divulgado e que você faça essa reflexão depois desse vídeo. Será que compensa? Será que realmente eu tinha essa noção que eu estava em busca de algo prazeroso, de um dinheiro que é fácil? E será que isso faz sentido realmente no momento que eu estou? Né? Porque ninguém faz essa conta do quanto já gastou ao longo de tanto tempo, né? E se você fosse colocando num CDB, fosse colocando aí numa caixinha de algum banco e isso tivesse rendendo ao longo desse tempo, né? Será que está compensando? Será que não? E, obviamente, se você já estiver num nível aí muito crítico, né, talvez seja a hora de procurar um profissional devidamente registrado e qualificado para te ajudar, para que você possa sair desse ciclo e começar a dar mais valor ao teu suado dinheiro, que eu acredito que assim como eu, você também deva, né, lutar, trabalhar todos os dias, estudar e realmente buscar uma remuneração que é aquilo que você quer para proporcionar o melhor para a tua família. E esse vício, não somente esse, mas outros, né, que eu posso falar aqui em outros vídeos, mas esse vídeo é especificamente sobre esse vício, né, em apostas, que você possa parar para refletir se realmente é o futuro que você espera e se o
teu dinheiro que é tão suado realmente compensa ele tá indo pro ralo, né? Ou o pouco que você está ganhando quando você perde tudo, perde a maioria, né? Por que isso compensa, né? Então, meu amigo, não existe almoço grátis, né? Não existe esse enriquecimento sustentável baseado em sorte. E aqui eu digo para vocês, tá? Eu já fui coach financeiro, minha carreira no desenvolvimento humano, ela começou aí no financeiro. Então, sou uma pessoa que tem um controle alto, né, nesse quesito. Já fiz day trade, já fiz, né? Já sou investidor atualmente, enfim. Essa inteligência emocional financeira, ela está muito atrelada às emoções. E quando a gente entende que a dopamina, ela está ali o tempo todo, né, fazendo esse jogo do que compensa e o que não compensa para ela, né, para o nosso cérebro e não realmente para o nosso bolso, quando a gente entende esse jogo, a gente passa a jogar melhor e a ter maiores e melhores resultados, tá bom? Quero saber se você concorda com o que eu falei, se você não concorda, o que é que você acha sobre esse tema? Você consegue ter controle? Você conhece alguém que, poxa, perdeu muita coisa, né? Teve grandes prejuízos? Comenta aqui abaixo se esse alerta que eu estou trazendo nesse vídeo faz sentido, se não faz. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, me ajuda a aumentar essa comunidade aqui no YouTube, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e que realmente faz sentido levar para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.